A graça e a paz, louvado e agradecido o nome do Senhor. Estamos aqui novamente, eu, pastora Cileide, para estar compartilhando com vocês hoje a leitura do livro de Lucas, capítulo 18, né? Vou estar aqui lendo a partir do versículo 9 até o 14, onde fala sobre a parábola do fariseu e o publicano. E assim que você tiver um tempo, né, faça aí toda a leitura. Esse capítulo é maravilhoso, ele é rico, né, e Deus tem com certeza aí, né, algo maravilhoso para você. A palavra do nosso Deus nos diz hoje, né, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A gente vê aqui dois homens, duas orações e dois destinos, né? Em Lucas 18, 14, né, diz: Digo-vos, pois que este desceu justificado por sua casa, né, e não aquele, porque qualquer que em si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que em si mesmo se humilha será exaltado. Né, amados? Nessa parábola, Jesus ele apresenta dois homens que foram ao templo para orar. Um era religioso, respeitado, admirado por todos, né? E o outro era rejeitado, pecador, desprezado pela sociedade, né? Então, aos olhos das pessoas, mas o fariseu tinha tudo para ser aceito por Deus, né? O publicano tinha tudo para ser o quê? Para ser condenado. Mas Jesus ele mostra que Deus ele não olha para a aparência. Deus olha para aquilo que nós temos de maravilhoso dentro de nós, dentro do nosso coração. E essa mensagem vem nos ensinar que ninguém é salvo por suas obras, por sua religião ou por seus méritos. A salvação é para aquele que reconhece sua condição de pecador e se rende à graça de Deus, amados. O fariseu aqui, ele representa a religião sem transformação. Em Lucas 18, 11 e 12, a gente viu ali que o fariseu ele entrou no templo cheio de si mesmo, né? Ele dizia: eu jejuo, né? Ele disse: eu dou dízimo, né? Eu não sou como os outros homens. Ou seja, a sua confiança, amados, estava sobre, né, estava em suas obras. Né? Ele acreditava que ele era bom o suficiente para ser aceito por Deus. E quantas pessoas não vivem assim hoje? Né? Frequentam a igreja, cantam em vocais, né? Exercem cargos, conhecem a Bíblia, né? Mas verdadeiramente nunca tiveram um encontro com Jesus. O fariseu, ele falava com Deus, mas o seu coração, amados, estava longe, longe de Deus. E a gente vê aqui que a maior tragédia não é o pecado visível, né? Mas a maior tragédia é pensar que não se precisa de salvação. Né? Em Romanos 3:23 nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Então não existe ninguém tão bom que não precise de Jesus, amados. Não existe. O publicano, ele representa o pecador que reconhece as suas condições. Né? Enquanto o fariseu, ele não reconhece, o publicano ele já conhece. Né? O publicano, ele ficou ali, a palavra do Senhor diz que ele ficou distante, né? Ele não levantava os olhos para o céu, ele
batia no peito e dizia, né, ó Deus, tem misericórdia de mim, né, pecador. Ele não em nenhum momento ali ele tentou esconder os seus erros, né? Ele não procurou desculpas, mas ao contrário ele reconheceu que ele precisava da misericórdia de Deus, né? E o primeiro passo, amados, para a salvação é esse. Ninguém pode ser salvo enquanto acredita que não precisa, né? Não precisa ser salvo. O médico, ele só pode tratar quem reconhece, né, que está doente. Jesus, ele só pode salvar quem reconhece que está perdido. Então ali o publicano, ele compreendeu algo que o fariseu não compreendeu, né? Sem Deus, amados, nós estamos perdidos, né? Sem Deus nós não somos nada, não somos ninguém. Nós precisamos da graça de Deus, né? A graça de Deus em nossas vidas. Talvez alguém pense assim, pastora, a senhora não conhece minha vida, né? Deus conhece. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece seus erros. Deus conhece as suas feridas, né? Eu realmente não conheço. Mas, e mesmo assim, né, conhecendo todos esses defeitos, Ele continua chamando você. Né? A cruz de Cristo, amados, é a prova de que ninguém está longe demais para ser abençoado. Quando Jesus, Ele morreu ali na cruz, Ele carregou consigo, Ele carregou os nossos pecados, Ele carregou as nossas culpas, Ele carregou as nossas condenações, né? Então, o sangue de Jesus, ele ainda tem poder para perdoar e transformar a vida. Quem saiu justificado? Jesus disse, né? Este desceu justificado para a sua casa e não aquele, né? O publicano, mas ele entrou pecador e ele saiu o quê? Ele saiu perdoado, né? Ele entrou culpado ali naquele tempo e ele saiu o quê? Ele saiu justificado. Ele entrou condenado e ele saiu livre, né? Porque Deus, ele não rejeita um coração arrependido, um coração quebrantado. Talvez hoje existem pessoas aqui como publicano, talvez você esteja como publicano, feridas pelo pecado, cansados da vida que levam, carregando culpas, precisando recomeçar. E a boa notícia do Evangelho é que Jesus continua recebendo pecadores. E a conclusão aqui desse livro, amado, desta passagem, dessa parábola, né, é que há dois homens, né? O fariseu, que confiava em si mesmo, e o publicano, que confiava na misericórdia de Deus. Um, infelizmente, saiu vazio, mas o outro saiu transformado. E a pergunta deste dia que eu deixo para você é: com qual deles você se parece? Com o publicano? Ou com o fariseu, né? Jesus, ele está dizendo: venha como está. Não é a sua religião que salva. Não são as suas obras que te salvam. Não é o seu passado que determina o seu futuro, né? Quem salva é Cristo Jesus. Ele sim, Ele salva as nossas vidas, né? Então, se você conhece, reconhece que precisa de Deus, faça hoje a oração do publicano, né? Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. E a mesma graça que alcançou aquele homem que há mais de 2000 anos pode abençoar você hoje, né? Porque, amados, Jesus, ele continua perdoando, ele continua restaurando e salvando vidas, né? Porque o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar que se havia perdido. E Lucas 19 diz: